Aleluia. Bom dia, queridos. Graça e paz. Eu me dei por mim agora de uma característica que já é algo de gente mais velha, né? Nós ficamos cheios de manias. E algumas das nossas manias, elas dizem respeito a como nós identificamos a nossa caminhada com Deus, ou como é a nossa vida espiritual. E uma das coisas que eu vejo em Jesus Cristo é que Ele veio, e de uma forma ou de outra, Ele veio quebrar as manias que o povo tinha. Ele veio quebrar os paradigmas daquilo que era a chamada religiosidade ou ser cristão. E eu te pergunto, para você, o que é ser cristão? Como é que você é identificado como cristão? Ou como você identifica um culto cristão como um culto abençoado? Ou como você identifica uma vida com Deus que você leva? Porque às vezes a gente se exterioriza algumas coisas que nós aprendemos e reproduzimos, e aquilo para a gente se torna um símbolo. Nós somos pessoas muito conectadas a símbolos, conectadas a formas. E uma das grandes dificuldades que nós temos, um dos grandes problemas que nós temos é ficarmos parados na forma e não ir além da forma ou ir para a essência. E tudo que a Bíblia nos apresenta é uma questão essencial, ou não uma questão de aparência. E por isso que as coisas elas começam a tomar um rumo diferente quando a gente lê a Bíblia de Deus, pensando na essência. Então, por exemplo, a essência é carregar a chave. Ela pode ser carregada de muitas formas, mas a aparência é colocar num gancho, colocar aqui, e eu me acostumo com essa aparência, eu me acostumo com esse jeito. Eu sei que é um tanto estranho, né? É esquisito, é até feio, né? Alguns jovens poderão dizer que é até arigó, né? Mas é algo que eu acostumei, é algo que é do meu jeito, é algo que eu não consigo mudar, é carregar a minha chave do meu jeito, é vir para a igreja, é acostumar com o culto, é acostumar com a vida com Deus. E às vezes a gente acostuma com as coisas e elas, para serem quebradas de nós, elas custam. Elas são difíceis. Jesus estava em João capítulo 13, verso 4 a 10. Jesus estava sentado com os seus discípulos. Jesus era uma pessoa comum. Jesus era uma pessoa simples. Jesus não era ninguém especial. Jesus não era ninguém mais bonito, como o povo gostava de que seus líderes fossem mais bonitos, né? Lembrem lá de Israel, quando eles queriam escolher um rei e pediram para Samuel escolher um rei, e era um Saul bonitão, alto, forte. O povo gosta dessas coisas exteriores, mas Jesus era apenas mais um. O profeta Isaías chega a dizer, olhamos para ele e não vimos beleza nenhuma, né? Olhamos na sua aparência e nada que nos impressionasse. E aqui no livro de João, capítulo 13, versos de 4 a 10, Jesus está fazendo o quê? Jesus está jantando com os seus discípulos, comendo, algo extremamente comum, algo corriqueiro, algo que tem que ser feito todos os dias. Todos os dias nós temos que comer, todos os dias nós temos que, de alguma forma, alimentar o nosso corpo. E Jesus pega uma situação comum, de um jeito comum, de uma forma comum, no momento comum, e Jesus, então, começa a liberar a palavra dele, a liberar aquilo que ele tem dentro do coração, a transferir para os seus discípulos aquilo que são os seus ensinamentos, a conversar com os seus amigos, as coisas que iriam acontecer, a bater um papo com as pessoas que acreditavam nele, mesmo ele sendo alguém comum, e de uma forma totalmente natural, de uma forma totalmente simples. Jesus, então, vira para os seus discípulos, e ele, a partir do verso 4, ele se levanta, no meio daquele papo, levanta-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura e depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Verso 6 diz que chegou-se até Simão, que lhe disse, Senhor, você vai lavar meu pé? É isso mesmo? Você, Senhor, vai lavar os meus pés? E respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, você vai entender. Então Pedro, que era o Simão, falou, não, nunca lavará os meus pés. Aí Jesus falou, tá bom, respondeu, se eu não lavar os pés, você não terá parte comigo. E aí Simão Pedro respondeu, então, Senhor, não lava meus pés não, lava apenas meus pés não, mas também lava as minhas mãos, lava a minha cabeça, eu quero um banho geral.
Aí Jesus respondeu no verso 10, quem já se banhou precisa lavar apenas os pés. Todo o seu corpo está limpo. Então, aí agora Jesus já deixa de uma conversa particular e ele vira para todos os discípulos e ele fala, vocês estão limpos, mas nem todos. Amém, queridos? Essa, então, é uma cerimônia ou um símbolo que a gente entende que é o símbolo do lava-pés. Isso acaba sendo repetido muitas vezes e aí se apega ao símbolo. Mais uma vez, a igreja ou nós, seres humanos, homens, nos apegamos aos símbolos e de uma maneira simbólica, de uma maneira até às vezes emotiva, de uma maneira espetacular, se pega e se faz uma cerimônia do lava-pés. Né? Essa semana eu li na reportagem que o Papa lavou os pés de um brasileiro. E uau! Né? Mas aí eu te pergunto, o que Jesus estava ensinando? Era que nós deveríamos lavar os pés uns dos outros? Imagina se você tivesse que chegar na igreja, fosse lá na cantina, e em algum momento, o pessoal da cantina que está fazendo comida saísse lá de dentro, agora pegasse uma bacia, uma bacia, eu espero, grande, um balde, né? E começasse a tirar o seu sapato para lavar o seu pé. O que você faria? Eu acho que tem gente que fala, não tira o meu pé não, que está brabo aqui, não dá para você tirar meu tênis agora não. Né? Não faça isso, não corra esse risco, não tire os meus tênis. Mas o que eu quero dizer é que Jesus não estava mandando ninguém lavar o pé de ninguém. Não é a aparência do que Jesus fez. Por isso que Jesus, quando virou para Pedro, falou, você não precisa tomar um banho, Pedro. Pedro falou, se é para lavar meu pé, lava minha mão, lava minha cabeça. E Jesus falou, calma, Pedro, não é na aparência. Não é disso que se trata o que eu estou fazendo. Embora todos nós saibamos que temos que tomar banhos todos os dias. Amém, queridos? Amém, irmãos e irmãs? Aleluia? Glória a Deus. Não é disso que Jesus estava falando nesse texto, não é disso que Jesus estava ensinando aos seus discípulos, não era para que nós lavássemos os pés um dos outros, mas Jesus, sendo o Senhor, estava fazendo agora uma atitude de um escravo, porque sempre quando alguém entrava em uma casa, aquela pessoa que entrava, ela tinha que lavar os pés. Por quê, queridos? Porque não tinha asfalto, não tinha calçada, era chão batido, era terra. E dentro de casa, subentendia que era um local limpo, um local asseado, um local preparado para ficar. Não tinha sujeira, não tinha imundície da rua dentro de casa. Então, quando Jesus vai lavar os pés, Jesus estava dizendo o seguinte, ó, tira a sujeira da rua ao você entrar dentro de casa. Não traz para dentro de casa a imundícia, a sujeira que tem na rua. Era disso que Jesus estava falando. E aí então Pedro, que não entendeu, aí Pedro falou, me lava a cabeça, lava a mão, lava o meu sovaco. Jesus falou, não é disso que eu estou falando. Não é de limpar o teu corpo exterior. Não é, de alguma maneira, você tomar um banho para tirar a sujeira da tua mão, do teu pé. Não é isso, do teu cabelo. Não é isso que eu estou falando. Jesus estava falando que você não tem que ter um entendimento de que as coisas que você traz de fora devem fazer parte daquilo que agora está dentro da tua casa. Então, aí Jesus depois vai explicando para Pedro, olha, você já está limpo, você já se banhou, já tomou um banho com a sua fé, você acredita no Messias, você acredita no Senhor, você se tornou uma nova pessoa, então você já está limpo, você não precisa se banhar de novo. Entendeu, Pedro? Jesus estava falando de algo espiritual, de algo que era uma essência, uma verdade espiritual. E Pedro não estava entendendo nada. Pedro estava pensando que estava falando de limpeza, de limpar a mão, de limpar o pé. E eu fico pensando, quantos de nós entendemos as verdades espirituais que são colocadas diante de nós quando nós estamos numa igreja ou num culto como esse? Porque o que se trata a igreja não é uma verdade natural, mas é uma verdade espiritual. O que se trata a palavra de Deus não é uma coisa que você se acostuma com ela,
ou como uma mania, ou como um símbolo, e aí você pega a ceia, come, faz o batismo, lava o pé, vem para o culto, levanta a mão, e o levantar das minhas mãos, está até na música, aí você começa a fazer esse monte de símbolos, e como aquela chave que você carrega no bolso, com aquele chaveiro, você se acostuma com aquele jeito, com aquele formato, mas absolutamente não significa nada, porque você nem sabe o que você está fazendo, como Pedro, não tem uma noção da realidade espiritual. Então Jesus, ele fala o seguinte, olha, uma vez que você está limpo, não deixa a sujeira entrar de novo. Por quê? Porque dentro da característica cultural, dentro das casas, ninguém aqui gosta de casa suja, né, queridos? Pelo menos não deveria gostar. Mas nós gostamos de casas limpas, casas arrumadas, casas cheirosas, né? A minha esposa tem uma estratégia de botar bastante... Isso é até ruim para quem tem alergia, mas tem uma estratégia de colocar bastante amaciante na roupa, para que o cheiro do amaciante na roupa dê uma perfumada aonde a roupa da casa esteja. Então, quando a roupa está lá na corda, aquele cheirinho fica ali na cozinha, na área. Quando a roupa está no guarda-roupa e abre o guarda-roupa, aquele cheirinho de casa limpa, de roupa limpa. Porque a gente gosta de cheiro bom, a gente gosta de casa arrumada. E para isso a gente tem gente aqui na igreja trabalhando o tempo inteiro. Ontem eu recebi uma mensagem do Igor no final da noite, dizendo, pastor, está tudo certo, os banheiros estão limpos como deveriam estar, está tudo arrumado como deveria estar, porque a limpeza e a organização da igreja, ela é algo fundamental, dentro da minha perspectiva, porque nós não queremos a sujeira de fora, dentro da nossa casa. Agora, transferindo isso para o mundo espiritual, Jesus, ele está dizendo o seguinte, que não dá para você misturar a vida que você tem de limpeza, ou de pureza, ou a vida com Deus, com a sujeira do mundo, com a sujeira da vida, do cotidiano, do dia a dia. Queridos, todos nós que estamos aqui, somos expostos à pornografia, a adultério, a homossexualismo, somos expostos a palavrões, somos expostos a reclamações, somos expostos o tempo inteiro. Mas dentro da igreja, não. E não é ser falso, é ser limpo. Não é dizer que dentro da igreja a gente mente, a gente finge, a gente engana. Não, é dizer que dentro da nossa casa a gente não quer a imundície que tem lá fora. Então, igreja não é lugar de palavrão, não é lugar de adultério, não é lugar de homossexualismo, não é lugar de mentira, porque a sujeira que está lá fora não vai entrar dentro da nossa casa, a gente quer a casa limpa. Mas não quer dizer que a gente não tenha contato com a sujeira. Porque cada um, quando sai daqui, saiu daqui da igreja, foi ali para a rua, parece que a vida muda, ou saiu daqui, foi para outro ambiente, parece que a sujeira chega, mas é desse jeito mesmo. Não significa dizer que por estarmos aqui, e estarmos na igreja, e purificarmos os nossos atos, ou buscarmos algo menos sujo, ou uma limpeza, significa que alguém aqui é falso, alguém é mentiroso, alguém é hipócrita. Não, porque aqui é lugar de limpeza. Posso ouvir um amém, queridos? Então retira da sua mente a ideia de que a igreja é lugar de gente falsa. Não é. A igreja é lugar de gente limpa. Amém, queridos? E eu espero que sempre quando você vier para a igreja, venha limpo, de manhã tomado e arrumadinho. Igreja é lugar de gente limpa, seja no físico ou seja no espiritual. Então, quando você vem para a igreja, o seu linguajar, se é um linguajar puro, não deveria ser diferente disso. Mas se no mundo ou na vida é um linguajar de impureza, de palavrão, de agressividade, de rancor, dentro da igreja não vai ser assim, porque aqui não é a casa como é no mundo. Aqui é a casa de Deus. Uma casa de gente limpa. E para você entrar nessa casa, você precisou de uma purificação, você precisou de uma limpeza. É o que Jesus fala, é a sua fé, é o entendimento que você tem de que Jesus Cristo é o Salvador da sua vida. Então você entra, você já está limpo. Agora não é questão de de se lavar todo, é só questão de preocupar apenas com os seus pés, né? Os pés apontam para o caminho, os pés apontam para aquilo que você, para onde você vai, para onde você anda. Por isso, em Lucas, capítulo 9, não no capítulo 10, como o pastor Lúcio leu no início, mas Lucas no capítulo 9, aqui no versículo de número 5, e ele repete no verso 10, inclusive esse texto foi lido aqui no início, mas quando Jesus fala para os discípulos, vão até as cidades, preguem o evangelho,
Eles vão estar ouvindo a palavra de Deus, vocês vão estar testemunhando, vocês vão falar do que é uma vida limpa. Vocês vão falar do que é uma vida sem a sujeira que todo mundo está acostumado a ver, que passa nas novelas, que passa nos noticiários, que você vai encontrar na fila do supermercado. Queridos, ontem eu fui no supermercado com a Drica. Na fila do mercado, tinha um rapaz, lá pelos seus 20 e poucos anos, com uma criança no colo. Parece que estava uma fila atrás de mim. O caixa do lado abriu. Essa senhora que viu, esperta, zupt, foi lá para o primeiro. Teve uma encrenca com os dois, que daqui a pouco aquele rapaz começou a xingar aquela mulher aos gritos, palavrões de todo tipo de... Queridos, é um vocabulário vasto, um palavrão atrás do outro. É isso que nós somos expostos na rua, é isso que tem no mundo, naquele lugar. Essa é a vida nossa de cada dia, o tempo todo. E aquele camarada xingando. Queridos, eu tive que abaixar a cabeça porque vai subindo como que um negócio aqui, né? Vai subindo. Essa inquietação que não deve ser levada a cabo, amém, queridos? Aleluia! E eu abaixei a cabeça porque minha ideia era virar para ele: meu irmão, cala a tua boca aí que tu está ofendendo também a minha mulher aqui com esse palavrão. Eu vou te dar uma tapa na tua cara. Não vou fazer isso. Mas dá vontade! E eu estou lá exposto àquela sujeira lá de fora. E aquele camarada gritando, ofendendo todo mundo o tempo todo. Eu vou para esse mundo e eu tenho uma missão de levar para esse povo uma mensagem diferente. De levar para esse povo e falar: Jesus é o caminho. Agora, se eles não vão me ouvir, nenhuma sujeira daquele mundo, nada, vai ficar nos meus pés. Por isso, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquele lugar. Porque você não vai trazer para a tua vida aquela imundícia, aquela podridão, aquela coisa horrorosa. E trabalhar em hospital, seu Mário, é duro, mas você não pode trazer para a sua vida a inquietação. Mas essa inquietação, ela diz respeito ao chamado que a gente tem. E quando eu tenho um chamado, eu quero que todos participem, porque é bom, vai abençoar, vai ajudar, a gente precisa. Isso identifica claramente o chamado que o irmão tem na sua vida. E essa inquietação de querer levar a palavra, de querer resolver, ela deixa a gente, às vezes, atribulado. Porque não pense que é exclusividade de determinado segmento do trabalho. Mas cada um de nós, o que me deixa inquieto, enquanto pastor, é os irmãos da igreja, os filhos de Deus, os filhos do rei, os servos do Senhor, aqueles que seguem a Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, às vezes vêm para dentro da igreja, mas não sacodem a poeira dos seus pés quando saem desse mundo sujo e entram dentro de casa, trazendo a imundícia e a poeira do mundo aqui para dentro. Eu não estou falando de um linguajar, eu não estou falando apenas de um tipo de roupa, eu estou falando de uma falta de compreensão do que acontece no mundo espiritual e onde levou você. Essa falta de compreensão que quem tem o chamado tem e que fala: cadê, gente? Vamos lá, quero mais, tem que mais gente ajudar. Essa falta de compreensão de crentes em Jesus, creem em Jesus. Hoje nós estamos comemorando no aniversário, no calendário, nós estamos comemorando o quê? Hoje é o quê? O que é a Páscoa? A ressurreição não é a Páscoa. A Páscoa é a libertação do pecado, que veio através de Jesus que ressuscitou. A ressurreição faz parte do processo da libertação do pecado. A Páscoa significa dizer que você tinha poeira no seu pé, que você tinha sujeira na sua vida, que você tinha imundície e pecado dentro de você, porque as pessoas vivem no pecado, mas Jesus morreu para pagar o preço, para que você não fique sujo, imundo, pelo pecado. Se você não sabe qual é a sujeira que o pecado faz na sua vida, você nunca vai valorizar a libertação que Jesus fez em você. Porque você vai estar acostumado com a poeira. Queridos, eu não sei não, mas eu tenho alergia à poeira. Você tem alergia à poeira? Eu acho que é algo espiritual ter alergia à poeira.
Nós não fomos criados para andar com poeira, nem com sujeira. Sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles, significa dizer, vocês são vocês, eu sou eu. Vocês têm um jeito de viver, o meu jeito de viver é outro. Vocês têm uma realidade, uma vida. Vocês estão acostumados com isso aí. Eu não, eu sou diferente. E é essa diferença que eu prego para os outros, quer eles ouçam, quer não ouçam. Agora, se não ouvirem, eu sacudo a poeira dos meus pés. A imundície deles, a sujeira deles, não vai vir para a minha vida. Eu não vou carregar aquilo que não é meu. Eu vou jogar fora. Quero que vocês entendam que nós estamos falando de uma realidade espiritual, daquilo que a Bíblia fala para nós, daquilo que é a Páscoa. Queridos, a gente confunde Páscoa com ovo de chocolate de coelho. E eu quero informar aos menos informados que coelhos não põem ovos, tá bom? Então, qual é a malandragem por trás disso? É um conto, é um mito. É tão absurdo isso quanto dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, a tradição da igreja diz uma coisa, mas a tradição do mundo diz outra, e bota tudo dentro do campo da tradição e acaba com a verdade espiritual de que você foi liberto do pecado por causa da morte e ressurreição de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Sabe por que Jesus morreu na cruz? E sabe para que ele ressuscitou? Para te livrar da força do pecado, para te livrar da poeira. Mas tem alguns momentos que a gente precisa parar para se olhar, né? Ageu capítulo 1, versículo 5, o povo está reclamando, o povo está chateado, o povo está aborrecido. Aí o profeta Ageu fala, pensa um pouquinho, meu filho, olha aí, olha por onde você andou, olha o que está nos teus pés, olha quanta poeira você está carregando, olha o que você fez na sua vida, veja por onde o seu caminho te levou, agora diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Aonde o seu caminho está te levando? Porque a palavra de Deus faz uma proposição. Vá. E por onde for, pregue o evangelho a toda criatura. E aqueles que são diferentes, ou aqueles que têm poeira, não é para você querer agradá-los. É para que eles fiquem envergonhados. Em algum momento a igreja perdeu essa noção e agora a igreja quer agradar as pessoas do mundo. Ela não quer mais envergonhar as pessoas do mundo que estão em pecado, mas ela quer agradar as pessoas. E se não houver a vergonha, não vai haver o arrependimento. Se você não se envergonhar de atos pecaminosos, você não vai se arrepender. Ninguém vai ficar envergonhado de ter feito o curso ou de fazer o curso e não ir lá. Mas se o Senhor me convence, eu vou ficar envergonhado, falar, é mesmo, eu tenho que ir, eu vou lá, eu vou fazer a obra. Mas se eu não tenho a vergonha, eu não tenho arrependimento. Imagina! Então veja, por que está havendo uma perda dos valores cristãos? Porque nós nos esquecemos que não adianta andarmos nos nossos caminhos. João capítulo 14, versículo 6. Vamos ler todos nós juntos? Todos juntos? 1, 2, 3 e já? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho. Então existe o nosso caminho, existe o caminho de Jesus, existe uma sujeira que está lá fora, existe uma pureza que está dentro de casa, existe uma imundície que todo mundo vive e existe uma limpeza que Jesus fez na minha vida. Então, a consciência do pecado, da responsabilidade, do chamado, a consciência de que nós estamos falando de vida e morte, a consciência de que nós estamos lidando com algo que é enorme, vai mover a nossa vida a uma espécie de vergonha, constrangimento, que vai gerar um arrependimento e vai fazer a gente se movimentar na direção correta, no caminho certo. Veja onde seu caminho te levou. Pensa, muda o caminho, muda a rota. O profeta Jeremias chega a dizer, eu é que sei aquilo que Deus falou para ele. Eu é que sei que pensamento que tenho
a respeito de vós, para dar o fim que vocês querem, porque todo mundo quer a mesma coisa. Deus também quer o melhor para a sua vida. A diferença é o caminho. A diferença é o caminho, é o que eu vou fazendo pelo meio do caminho. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro, não precisa, você já está banhado, ou seja, você já está salvo. Agora, não é mais questão de lavar a cabeça, de lavar as mãos. A questão agora é, o que você faz com isso? Qual é o seu caminho? De que maneira você vai chegar no céu? E a partir dessa introdução, eu quero ler contigo Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 11. E esse texto, ele estabelece ou institui a Páscoa. A Páscoa, na verdade, é uma festa instituída por Deus para marcar alguma coisa na vida do povo de Deus. Êxodo, capítulo 12, de versos 1 a 11. Então, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, verso 2, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, ou um para cada casa. Para sua família, um para cada casa. Verso 4. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, não desperdiça, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Verso 5. O animal escolhido será um macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá matá-lo, sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. E o verso 11, a gente termina aqui. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Isso era a Páscoa, cheia de significados. E cada item desse texto, ele fala de um monte de significados. Ervas amargas, um cabrito, um cordeiro. Mas eu queria separar apenas 2. O primeiro está no versículo de número 2. Êxodo 12, 2. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Olha o que acontece quando nós entendemos aquilo que é espiritual nas nossas vidas. Cada um de nós aqui, todos os anos, faz aniversário, não é isso? E na festa de aniversário, quando nós fazemos um ano, nós temos um ritual. O ritual é um bolo com velhinhas. E aí canta parabéns. E a música dos parabéns também é um ritual. Agora, esse texto fala o seguinte, em vez de você comemorar o aniversário quando você nasceu, este ano, o ano da sua libertação da escravidão, é que deve ser contado na história da sua vida, como o ano que é o primeiro ano da sua vida. Sabe por quê que nós, quando nascemos de novo, nós nos tornamos uma nova criatura? Porque as coisas velhas ficaram para trás, o pecado ficou para trás, a sujeira ficou para trás, aquilo que eu fazia ficou para trás, a minha vida agora é diferente, eu era preso, eu era escravo, eu vivia com um líder opressor, que era Faraó, eu estava lá no Egito, não estava no Egito. Quem é o meu líder opressor? São pessoas, é o mundo, é o pecado que me oprime, que me chateia, que me prende, que me faz trabalhar mais e ganhar menos. É o pecado que me oprime, que tira de mim o prazer da vida. É o pecado que me oprime, que me faz sentir dor. Então eu fui liberto disso tudo, então agora eu vou comemorar uma nova vida que eu recebi em Cristo Jesus. Nós comemoramos o dia que nós nascemos, carnalmente, mas não comemoramos o dia que nascemos espiritualmente. A Páscoa, instituída por Deus, ela tem um formato, uma forma, que se você quiser entender,
Você vai ficar meio confuso, vai ter que conhecer de história de Israel, vai ter que conhecer de teologia do Antigo Testamento e vai ter que ter uma explicação mais complexa. Mas isso que eu estou explicando é fácil de você e qualquer um compreender, porque fala de algo que é essencial, ou fala da essência, do caráter de Deus para a vida do ser humano. Ou seja, comemore o dia que você nasceu de novo, o dia que você foi liberto da escravidão. Só vai comemorar o dia que foi liberto da escravidão quem foi liberto da escravidão. Só vai comemorar o dia que foi liberto do pecado quem tem a consciência de que era pecador, quem tem a consciência de que o pecado gera morte, quem tem a consciência de que o pecado destrói, arruína, acaba com a tua vida. Quem acaba com o teu dinheiro é o pecado. Quem acaba com a tua saúde é o pecado. Quem acaba com o teu casamento é o pecado. Quem acaba com o governo do Brasil é o pecado. Quem acaba com o teu futuro é o pecado. Quem acaba com qualquer plano que você possa ter na sua vida é o pecado. Então, quem foi liberto do pecado, quem foi salvo do pecado, entende o que é Páscoa. E aí fala, uau, então eu vou comemorar. Esse é o primeiro mês do ano da minha vida. É o primeiro mês do ano. A minha vida começa aqui agora. Começo agora o meu ano. Começo agora a minha vida. Eu marco um ponto de início. Não como eu era, mas eu marco um ponto de início, agora como eu me tornei. Eu não preciso ter de novo as mãos lavadas, a cabeça lavada. Eu já fui lavado, agora eu tenho que me preocupar apenas com o meu caminho, com o meu caminhar. A Páscoa diz isso, marque um ponto de início na sua vida, que você foi liberto do pecado, e agora vá para outro lugar, viva de maneira diferente, sai desse lugar que você estava antes, sai do Egito, sai desse lugar de escravidão, sai do mundo, sai do lugar onde tem poeira, onde tem sujeira, sacode os teus pés e agora vai em direção a Canaã, vai em direção à sua pátria celestial, vai em direção ao céu, caminha, vai andando em direção ao céu. Foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel, porque Deus usa as coisas naturais para revelar as coisas espirituais. E Deus está falando ao seu coração nessa manhã o seguinte: você foi liberto do poder do pecado que não mais domina a sua vida. A Páscoa significa dizer que você é livre, liberto do pecado. Amém, queridos? Veja, o que nós estamos falando esse ano? Nós estamos falando de autoridade. E aí você tem aqui correntes que foram quebradas. Por quê? Porque você tem autoridade para vencer todo o pecado em nome de Jesus. Porque você já está limpo pelo aquilo que Jesus fez na sua vida. Você já está limpo, você tem autoridade. Não tem corrente que te prenda. Quando o povo do Egito tentou prender Israel teve Moisés que veio como uma referência. Quando o faraó tentou prender Israel, vieram pragas. Dificultaram a vida deles, mas o povo de Israel foi poupado o tempo inteiro. A libertação é libertação para todos? Não. A libertação é só para aqueles que reconhecem o plano de Deus nas suas vidas e reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor. Não dá para trazer a poeira de fora para dentro, porque lá fora vai ter gente que a corrente não está quebrada. E eu não vou trazer corrente quebrada para dentro da minha vida, corrente inteira para dentro da minha vida, porque a minha vida, as correntes foram quebradas. Não tem como eu ouvir o conselho daqueles cujas correntes estão presas, estão inteiras. Correntes inteiras de gente que não foi liberta do pecado, gente que vai querer me acorrentar onde eles estão. E aí Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículo 1, fala: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não se coloque de novo, outra vez, no lugar de preso. Você já foi liberto. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz isso. Então veja, não dá para trazer correntes de pessoas de fora, não dá para agradar presidiário quando você está solto. Não dá. Eu trabalhei em presídio no Talavera Bruce, trabalhei em presídio ali em São Cristóvão, ali onde o pastor Lincoln estava, onde o pastor Paulo estava. Não dá para agradar, porque a pessoa que está presa, ela só pensa em uma coisa, em ficar livre. Agora ela pensa em ficar livre fugindo, ela pensa em ficar livre através do advogado, do processo,
Ela pensa em ficar livre, de alguma forma se livrando daquilo, de uma forma humana. Mas nós fomos libertos por causa daquilo que Jesus fez no Calvário por cada um de nós. Nós fomos libertos do pecado, não por aquilo que nós fizemos ou podemos fazer. Por isso nós fomos libertos pela graça. Não dá para você conviver e agradar uma pessoa que está em outro lugar. Não dá. Quando a praga veio, a 10ª praga, a morte dos primogênitos, morreram os primogênitos dos egípcios, mas os primogênitos de Israel ficaram livres e viveram por causa do sangue que estava nos umbrais, um sinal, a marca do sangue do Cordeiro. Então não dá para você comparar o peso, o jugo que está na vida dos que estão de fora, com o peso e com o jugo que está na sua vida. Você é diferente. Como o Constantino falou aqui no testemunho, ele não gosta de hospital, mas vai em hospital. Como o seu Mário falou aqui, há 15 anos, entrando dentro de hospital, é gente diferente. Não dá para você entender isso pela lógica, de forma natural. Não dá. Não dá para você tentar explicar isso e querer que as pessoas de fora, elas fiquem felizes ou se agradem com aquilo que você tem dentro. Você é diferente. Você foi liberto do peso do pecado. A tua Páscoa pode até ser trocar chocolate. Páscoa não tem nada a ver com chocolate. Páscoa tem a ver com a libertação do pecado, que aconteceu por causa do nascimento, da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então, Páscoa tem a ver com o plano de Deus para a sua vida, que te libertou da escravidão. O segundo ponto que eu queria dar, além de mudar a história da sua vida, a Páscoa, além de começar um novo modelo, um novo calendário, uma nova data para você comemorar, mais do que aquilo que é natural, mas uma coisa que é espiritual, que é a libertação do pecado, eu queria falar com você no versículo 11. Diz assim, ao comerem, estejam prontos para sair. Queridos, esse texto é muito claro para mim. Esse texto fala para mim duas coisas. Primeiro, enquanto eu estiver vivendo nessa terra, eu vou comer dessa terra. Eu vou ter para mim cabrito, eu vou ter para mim churrasco, eu vou ter comida. E outra coisa que eu vou dizer para você, às vezes eu vou ter tanto, que eu vou ter que chamar até os vizinhos para distribuir, porque vai sobrar aquilo que eu vou ter na minha vida. Porque eu vou comer, é muito para mim, então eu vou poder ofertar, eu vou poder dividir, eu vou poder abençoar. Ou seja, Jesus, na obra que Ele teve na cruz, Ele vai sim atender a todas as tuas necessidades financeiras, necessidades de transporte, necessidades de vestuário, necessidades físicas, emocionais, tudo, apenas ao comerem, estejam prontos para sair, porque o teu lugar não é aqui, o teu lugar é o céu, o teu lugar é a Nova Jerusalém. Muitos não desfrutam daquilo que Jesus lhes dá nesse mundo, porque não entendem que tem que comer apressadamente. Uma vez eu fui comer com a Drica, foi um aniversário de casamento, num restaurante caro, e nós chegamos 7 horas da noite e ficamos comendo até 10 e pouco da noite. Foram 3 horas e meia de refeição. Nós comemos devagarzinho. Sabe qual era o nosso objetivo quando a gente foi comer naquele dia? Sabe qual era o nosso objetivo? Comer. E quando eu como, e o meu objetivo é comer, eu quero um lugar bom, uma comida boa, e eu quero demorar naquele lugar. O que a palavra de Deus fala para a gente é que esse lugar chamado sua vida nesse mundo, nesse tempo, é para você viver como se não fosse o lugar que você veio para ficar. Você vai comer apressadamente. Não vai passar fome. Não vai passar fome. Não vai passar fome, não. Vai comer. Vai comer tanto, que vai ter tanta coisa que às vezes você vai até ter para dividir. Mas você não vai trazer isso para a sua vida como se esse fosse o seu lugar, como se você estivesse apenas aqui para viver. Você vai comer apressadamente, porque o teu lugar é o céu. O teu lugar é o lugar que Deus preparou para a sua vida. O seu lugar é a Nova Jerusalém. A Páscoa aponta para o céu, para a eternidade, para o lugar que Jesus preparou para você. Primeiro, Ele foi. Depois, Ele vai voltar e vai buscar.
Então, quando está lá em João 13, ele levanta, lava o pé e fala, limpa o teu caminho aí. João não entende, Pedro não entende, até aquele papo todo, mas em João capítulo 14, logo adiante, Jesus fala, olha, não fica preocupado, nem se turbe o vosso coração, eu vou lá preparar o lugar de vocês, aqui não é o lugar, eu vou preparar o lugar. Isso é a Páscoa. Um lugar foi preparado para você, o céu é o seu lugar. Repita assim comigo, o céu é o meu lugar, e é para lá que eu vou. Se você entender isso, a sua vida muda. Leia comigo, João, capítulo 13, versículo 3. Jesus sabia. Jesus sabia. Sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, ou debaixo da sua autoridade, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus sabia. Tem gente que fica impressionada. Como que Jesus conseguiu lavar os pés de Judas Iscariotes sentado à mesa? Como que ele ficou tão calmo, sabendo que o dia dele estava se aproximando? Como que Jesus ficou tão em paz, mesmo sabendo que estava chegando a hora em que ele seria traído, ele seria entregue? Por quê? A resposta é porque Jesus sabia. Como você vai vencer as dificuldades que você tem na sua vida? Sabendo. Como você vai vencer as lutas que estão agora passando na sua mente, na sua cabeça, no seu corpo físico? Vira para quem está do seu lado, cutuca ele e fala assim, sabendo. Se você não souber que você vai voltar para o Pai, se você não souber que você tem um céu, se você não souber que Jesus morreu para conquistar esse céu para você, e que o pecado não vai te impedir de chegar lá, porque você já foi lavado pela palavra, você não vai saber o que é Páscoa. E eu encerro lendo com você o livro de Efésios, capítulo 2. Vocês estavam mortos. Repita assim comigo. Estava. Não estou mais. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nas quais costumavam. Repita assim comigo. Costumava. Não estou mais acostumado. Costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Comer devagar. E o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos filhos que vivem na poeira, na sujeira, na desobediência. Verso 3. Anteriormente, todos nós, também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo os pensamentos e desejos da carne deles. Hoje não. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Verso 4. Todavia, aleluia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Isso é a Páscoa. Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando nós ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, nós somos salvos. Pela graça. Verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo, em Cristo Jesus, para nos mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Isso é a Páscoa. Isso é a Páscoa. Você vai morar no céu. Você está livre do pecado. Você foi liberto de uma vida que você vivia antes. Você agora é diferente. Não tem como você se prender àquelas prisões que existiam antes. Agora você foi liberto. Agora você está em outro lugar. Agora você não vai ficar mais no lugar chamado Egito pela Bíblia, que é o lugar da escravidão, que é o lugar da opressão, que é o lugar da humilhação. Agora você está caminhando, está indo embora. Mas eu não quero passar pelo deserto. Mas para chegar no céu, você vai passar pelo deserto. Mas não importa onde você está indo. O que importa é que onde você está passando. O que importa é que você esteja passando
sem deixar uma gota da poeira daquele deserto nos teus pés, porque aonde você vai chegar em casa, lá é limpo, lá é lugar separado para você, lá é um lugar que não tem imundície. O Apocalipse chega a dizer, os novos céus e a nova terra, não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não, tudo isso acabou. Jesus sabia disso, e porque Jesus sabia disso, ele levou a vida dele até o fim, no propósito que ele recebeu de Deus. A minha palavra para você nesse domingo de Páscoa é que você saiba que você vai morar no céu. Os seus pecados foram perdoados. Você vai morar no céu. Saiba disso. Eu não tenho como convencer você disso, mas o Espírito Santo é aquele que te convence. Jesus perdoou você dos seus pecados. Saiba disso, não carregue poeira, porque onde você vai chegar na sua casa, não tem espaço para poeira, não tem espaço para essa imundície, não carrega isso dentro de você, vá caminhando de fé em fé, de glória em glória, caminha, se livre das coisas que de alguma forma te atrapalham. Hebreus capítulo 12 fala isso, se livre de tudo quanto te atrapalha e do pecado. Você não precisa ser lavado, você já foi. Ele já nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e dos pecados o perdão. Você é perdoado por causa do que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário. E por causa disso, você celebra a Páscoa. Páscoa é celebrar a salvação. Páscoa é celebrar que você foi livre do pecado. Páscoa é celebrar que você não é morador aqui dessa terra. Páscoa é comer, mas apressadamente, sabendo que a qualquer hora eu vou ter que sair, a qualquer hora eu vou ser chamado. Por isso que crente não tem medo da morte, porque ele passa pela vida comendo apressadamente, fecha aspas, porque ele sabe que a vida dele está oculta em Cristo Jesus.